Porque desde que a gente começou o jornal, hoje um pouquinho mais tarde, por causa da entrevista do Bastidores com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas todos os minutos, o único assunto que a gente falou foi de quem? Deputado federal Guilherme Derrite à frente, como relator de um projeto de segurança pública. Estamos falando tanto sobre Derrite que é melhor ele falar por ele mesmo. A gente vai seguir com esse assunto com entrevista exclusiva agora com o relator do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar nos nossos estúdios na cidade de São Paulo, na nossa sede na Avenida Paulista. Eu já começo te perguntando. O governo está gritando, o líder do governo, seu colega lá na Câmara, Lindbergh Farias, está também criticando bastante a escolha do seu nome. Lula parece que não gostou. Minha pergunta é, até onde o senhor sabe, o governo não participou dessa costura? E mais, gostaria de saber como o senhor pretende lidar, já que o senhor tem se colocado como uma pessoa que quer ouvir todo mundo, quer que seja um texto colaborativo. Como é que vai ser essa relação? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre essa proposta tão importante. Eu acho que nós temos uma janela de oportunidade que foi criada por inúmeros fatores para que o tema segurança pública possa ser discutido no mais alto nível dentro do plenário da Câmara dos Deputados, e essa designação do presidente Hugo Motta, que confiou a mim essa missão de relatar essa proposta importante, visa, na verdade, apresentar um substitutivo, que já apresentei, já consta no sistema desde sexta-feira, para buscar o que veio do governo federal e para juntar com várias outras tantas boas iniciativas dos parlamentares, deputados e senadores do Congresso Nacional, para que a gente possa, de fato, criar um marco legal do combate ao crime organizado. Por isso que o próprio presidente usou essa nomenclatura, porque além de alterar a lei antiterrorismo, a lei de organizações criminosas, a lei de execução penal, são várias legislações que nós estamos propondo que sejam alteradas para, de fato, encarecer o custo do crime e fornecer ao Estado brasileiro maneiras mais eficazes de combater em inúmeras frentes o crime organizado, seja através de operações daqueles que tentam dominar territórios e criar territórios paralelos em nosso Estado brasileiro, seja aqueles que usam granadas contra forças policiais ou até mesmo empresas que são utilizadas para realizar lavagem de dinheiro dessas organizações criminosas. Deputado, vou chamar então Pedro Venceslau para participar conosco dessa entrevista e ele já faz a pergunta dele para o senhor. Pedro. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Uma das críticas ao projeto original do Danilo Forte, além da questão de supostamente abrir espaço para uma intervenção estrangeira, era a mudança de competência da investigação contra facções criminosas. Passaria a ser como se sendo organização terrorista, passa a ser uma prerrogativa federal, portanto da Polícia Federal. E vários promotores, como o Lincoln Gaquia, que deu uma entrevista ao Estadão, fizeram críticas a essa mudança, dizendo que isso tiraria os ministérios públicos, os GAECos das investigações, tiraria também a própria Polícia do Estado e sobrecarregaria a Polícia Federal, que não teria estrutura. Mesmo com a modificação que foi feita depois disso, também não fica muito claro qual seria o papel de cada um. Ele usou, inclusive, a expressão, o Lincoln Gaquia, bagunça judicial. Como é que o senhor avalia essa questão sobre a prerrogativa da investigação contra a facção criminosa e qual é o papel de cada um nesse caso? É importantíssima essa observação, porque para mim está muito claro no substitutivo apresentado que a gente mantém as competências criadas na nova tipificação penal, no meu substitutivo no artigo 2A, mantemos as competências de investigação da titularidade da ação penal dos ministérios públicos estaduais, ou seja, na figura dos GAECos, isso está sendo mantido, ou seja, são aqueles que atuam já no combate ao crime organizado, essas organizações, essas condutas típicas praticadas por membros de organizações criminosas, paramilitar ou milícias, quando praticadas, e aí vem uma série de condutas previstas e tipificadas no artigo 2A, quando isso acontecer, a gente mantém a competência nos estados por uma razão lógica. Primeiro, os ministérios públicos e polícias estaduais que já combatem o crime organizado há muitos anos, há décadas, em seus respectivos estados. E segundo, é a capacidade, o tamanho e a quantidade de investigações que seriam necessárias que a Polícia Federal passasse a realizar, que ela não daria conta do tamanho da demanda. Nós estamos falando de uma Polícia Federal com 13 mil homens e para tomar conta de todos os estados da federação. E quem tem esse contato direto já faz isso há muito tempo,
são as polícias estaduais, tanto é que tem departamentos especializados, como tem aqui em São Paulo o DEIC, e tem a figura dos GAECos estaduais. Isso está previsto lá no meu substitutivo, de maneira muito clara, mantendo a competência para esses novos tipos penais do artigo 2A, mantém-se a competência estadual. E para aqueles originários da Lei 13.260, da Lei Antiterrorismo, que são aqueles crimes praticados em razão de xenofobia, etnia, raça, religião ou cor, aí sim, processamento e julgamento mantém a competência da Polícia Federal. Talvez seja um erro de interpretação, mas isso está mantido. Mas isso também não quer dizer que a gente não possa aprimorar um ou outro ajuste redacional para que isso fique muito claro e que a gente possa manter a competência para as polícias estaduais na investigação, para os ministérios públicos estaduais como titulares da ação penal e as justiças estaduais para o julgamento. Agora eu vou convidar a Larissa Rodrigues para participar também dessa entrevista e vamos ficar nós 4 aí batendo esse papo, viu, secretário, deputado também. Lari. Eu vou chamar o senhor de deputado, já que nesse momento está enquanto deputado, né, relatando esse texto que é o grande foco da semana. Deputado, então vou aproveitar e fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, há uma promessa do presidente da Câmara de amanhã à noite, ali à tarde, já se votar esse texto em plenário. Hoje, segunda-feira, não temos a maioria dos parlamentares aqui, inclusive por conta da COP, muitos foram liberados para estar em Belém presencialmente. O senhor acredita que vai dar tempo de articular, de negociar, de conseguir a votação desse texto para amanhã? Ou há uma expectativa de, quem sabe, jogar para quarta-feira? Como que o senhor tem visto? Como está a agenda do senhor amanhã sobre essas negociações? E eu sinto agora, deputado, o tom do senhor um pouco diferente do que a gente viu logo depois das operações ali do Rio de Janeiro. Um tom mais conciliador. Esse foi o seu combinado com o presidente da Câmara, enquanto relator, tentar agradar e ouvir a todos e os dois lados ali? Não, esse sempre foi meu tom. Acho que é uma questão de interpretação. Eu estou pensando aqui no nosso país, no futuro do nosso país. Quando a gente fala em deixar de lado as ideologias políticas, entregar a melhor legislação nessa janela de oportunidade para combater o crime organizado, estou falando exatamente disso. Se a sugestão vier, seja de quem for, de qual parlamentar que for, e ela fizer sentido e for no sentido de encarecer o custo do crime, de melhorar a maneira como o Estado brasileiro tem eficácia no combate ao crime organizado, vai ser incorporada no texto. Então, da minha parte, esse sempre foi meu tom, na verdade. Agora, com relação a ambiente para votação, parece que até alguns dias atrás o governo federal pedia celeridade no projeto e agora está dizendo que não tem ambiente, que precisa de mais tempo, enfim. Eu estou 100% à disposição para receber sugestões, para incorporar e acho que dentro da democracia brasileira, o plenário é soberano e os deputados, não é porque está na COP30 ou outros que não estejam presencialmente, nós estamos aqui conversando, vocês em Brasília, salvo engano, eu aqui em São Paulo, e a gente está conversando em tempo real. Então, isso é possível também em uma votação no plenário, mas aí essa questão é com o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, ele tem legitimidade e muito mais experiência do que eu para entender se é possível ou não é. Uma coisa eu garanto, até o final do dia de hoje, algumas alterações serão feitas. Amanhã cedo eu estarei em Brasília e estou à disposição não só da Câmara dos Deputados, mas do nosso país, para que uma pauta tão importante como essa, que altera tantas legislações como eu mencionei, possa de fato ser apreciada e o plenário, dentro da democracia brasileira, possa de maneira soberana decidir qual é a votação daqueles que representam o povo. Deputado, a gente sabe que qualquer votação que aconteça no Congresso Nacional hoje, há sempre uma preocupação dos parlamentares de que, provocado por algum parlamentar, o Supremo seja acionado, porque para mais uma vez passar ali pelos critérios de constitucionalidade. Minha pergunta, deputado, é a seguinte: esse texto, o senhor está dialogando, o senhor, sua equipe, estão dialogando com ministros do Supremo, juízes auxiliares, enfim, para criar algo mais, digamos assim, para não bater aqui, não dar com a cara na porta no Supremo, digamos assim, bem o português? Eu não diria dialogando com o Supremo, senão isso poderia ser interpretado como uma interferência entre os poderes, mas tomando muito cuidado para que nenhuma inovação jurídica dentro desse substitutivo, ele possa haver brecha para uma declaração de inconstitucionalidade. A minha preocupação
é nesse sentido, entendeu? Que a gente possa estabelecer uma nova legislação, trazer inovações, principalmente no regime de cumprimento de pena de criminosos que pratiquem esses fatos típicos e antijurídicos, que são inovações, principalmente no artigo 2A, como o domínio de territórios, como o novo cangaço, ou domínio de cidades, como utilização de armas exclusivas das Forças Armadas, e que quando praticados... Mas dá para dizer que há desculpe, deputado, mas dá para dizer que há, assim, um entendimento, digamos, um diálogo mínimo para isso, né? Para esse cuidado, para não ser questionada a inconstitucionalidade? Dá para a gente dizer, assim, um diálogo mínimo, pelo menos? Olha, eu creio que o presidente Hugo Motta deve estabelecer esse diálogo, acho que é natural. Agora, eu não recebi nenhuma interferência no meu relatório, no meu substitutivo nesse sentido. Agora, a nossa preocupação é válida, porque não adianta também a gente pensar em colocar absolutamente tudo que vai ser proposto pelos parlamentares para que isso depois seja declarado inconstitucional. Eu acho que esse é a grande linha tênue que está em nossas mãos do Congresso Nacional nesse momento na Câmara dos Deputados. É incorporar ao nosso ordenamento jurídico aquilo que é possível ser incorporado, aquilo que dá para ser aproveitado do governo federal, as várias boas iniciativas dos parlamentares da Câmara dos Deputados, para que a gente encontre um texto que seja duro, que venha resolver o problema da população que está sofrendo com o avanço do crime organizado há décadas no nosso país. Então, nesse sentido, eu tenho me esforçado muito e, ao contrário do que alguns dizem, não, mas o relatório foi apresentado em muito pouco tempo, 3, 4 dias, e esquecem-se que eu estou há 23 anos trabalhando em segurança pública, como parlamentar federal há 7 anos, como ex-secretário agora de segurança pública, 3 anos do maior estado da federação. Então, tudo que está sendo colocado ali é pensando no bem-estar social, no bem da população brasileira que sofre com o avanço do crime organizado. Pedro Venceslau, sua pergunta. Só queria retornar um pouco à questão das atribuições para entender. O senhor explicou para a gente, então, que pelo projeto vai haver a Polícia Civil dos estados, vai ficar encarregada das investigações, os GAECOS continuam participando, portanto, isso deixa de ser uma atribuição da Polícia Federal. Pelo que eu entendi, exceto em casos onde há uma atuação interestadual da facção, e só com autorização do governador é que a Polícia Federal entraria no caso. Mas isso não poderia prejudicar investigações como a Carbono Oculto, que partiu da Polícia Federal para desmembrar uma articulação de uma quadrilha, de uma organização criminosa que atua nacionalmente e mais, atua internacionalmente? Não, primeiro tem que fazer uma correção, Pedro, que não partiu da Polícia Federal, partiu do GAECO de São Paulo. Essa colaboração das informações começou o núcleo de Guarulhos, o núcleo de São José do Rio Preto, membros do Ministério Público do Estado de São Paulo iniciaram essas investigações. Por isso que, para que não haja nenhum tipo de interpretação nesse sentido, é que nós vamos corrigir o texto desse substitutivo até o final do dia de hoje, mas podem ter certeza absoluta que o texto vem no sentido de contribuir, promover a integração entre as forças policiais. O nosso inimigo é o crime organizado. O inimigo do povo brasileiro, o inimigo da nossa nação é o crime organizado. Toda e qualquer vaidade institucional deve ser deixada de lado nesse momento e a gente vai promover uma legislação que promova realmente a integração entre os estados e se há uma interpretação nesse sentido, a gente não tem problema nenhum em corrigir um ou outro texto da redação para que isso fique bem claro e para que as forças policiais não só possam, mas como devam atuar em conjunto. Uma outra inovação, uma parte veio do governo federal, a possibilidade de criar um banco nacional de membros de organizações criminosas, que eles chamaram de Banco Nacional de Faccionados, mas não delimitaram ali muitos detalhes. Então, eu estou colocando não só a possibilidade, mas a obrigatoriedade de se criar o Banco Nacional de Membros de Organizações Criminosas e também obrigando os estados a criarem esse banco e ainda permitindo a integração entre os entes federativos. Ou seja, até porque, para se criar um Banco Nacional de Membros de Organizações Criminosas, quem vai fornecer as maiores informações são os estados que conhecem, são os GAECOS, são os serviços de inteligência das polícias civis e militares de todo o Brasil. Então, além de criar o Banco Nacional conforme foi previsto no projeto que veio do governo, eu estou estipulando ali, por força da lei, a criação dos bancos estaduais e que eles possam se comunicar. Então, eventuais ajustes que precisem ser feitos, a gente vai fazer e vamos entregar à população o melhor texto possível. Larissa.
Secretário, o senhor falou sobre interpretação e eu estou aqui também interpretando a fala do senhor. O senhor disse que vai apresentar um novo substitutivo hoje ainda. Para quem está em casa entender, vai ter mudanças nesse relatório, nesse projeto de lei que estão tentando aprovar. Então, já que o senhor está aqui com a gente, eu quero entender quais são essas mudanças, que o senhor nos adiante todas essas mudanças, porque se vai chegar ao ponto de protocolar um novo texto, é porque são mudanças significativas, imagino eu. Não são tão significativas. Acho que assim, tem uma que é bem significativa, que é a questão da descapitalização das empresas envolvidas na lavagem de dinheiro do crime organizado, que isso possa ser não somente naqueles fatos típicos e antijurídicos previstos na nova tipificação penal do artigo 2A, que para todas as organizações criminosas que cometerem os crimes previstos na Lei 12.850, ou seja, na Lei de Organizações Criminosas, todas essas etapas de descapitalização de bens também serão abarcadas. Esse é um ponto, acho que o mais relevante. O restante são alterações redacionais por hora. Pode ser que aconteça uma outra alteração, mas por hora, alterações redacionais para que não haja nenhuma dúvida, nenhuma dualidade aí de interpretação que envolvam competência das forças policiais estaduais e federais e outras que foram mencionadas aqui. Acho que a mais relevante é para deixar claro que todas as organizações criminosas dentro da lei de ORCRIM, da lei de organizações criminosas, também serão objetos aí passíveis de descapitalização de bens por utilizarem CNPJs para fazer lavagem de dinheiro do crime organizado. Deputado, e para encerrar nosso papo, que eu sei que o senhor está com o tempo corrido, é o seguinte, há muitos anos na sua carreira, o senhor faz críticas à lei de execuções penais. A lei de execução penal. Eu gostaria de saber o seguinte, no seu texto que eu li, tem uma mudança para que a sua crítica, inclusive, era justamente essa. A polícia prende, a justiça solta. Conta pra gente como é que essa proposta para que o criminoso, lideranças, etc., de organização criminosa, de fato fique preso. Nós estamos prevendo a inclusão de todos esses crimes que estão previstos no artigo 2A, ou seja, são novos tipos penais, como eu já mencionei, domínio de território, explosões de caixas eletrônicas, utilização de armamento de guerra, como granadas e fuzis. Todos esses novos tipos penais, quando cometidos, eles estarão inseridos dentro da lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos, primeiro tem um aumento de pena, que hoje, na lei 13.260, a lei de terrorismo, a pena é de 12 a 30 anos. Eu estou aumentando de 20 a 40 anos as penas previstas nessa legislação. Além do aumento de pena, nada adiantaria se a gente não conseguir manter o criminoso que foi condenado preso. Por isso, eu incluí todo o rol desses crimes e todos os crimes hediondos para que o regime de cumprimento de pena, que hoje no Brasil, quem comete crime hediondo tem que cumprir 40% da pena em regime fechado, eu estou aumentando para 70% da pena. E quando ele for líder da organização criminosa e reincidente ou causar morte dentro desses fatos típicos, ele pode cumprir 85% da pena que lhe foi imposta em regime fechado. Lembrando que o STF já declarou inconstitucional o cumprimento de 100% da pena em regime fechado. Por isso que eu endureci de tal ponto, aumentando de 40% para 70% o regime de cumprimento de pena em regime fechado e dependendo das qualificadoras ou da função que exerce, no caso liderança, reincidente e que cause a morte, ele poderá cumprir até 85% da pena, mas nós estamos falando de uma pena de 40 anos de prisão ou mais. Eu desconheço nos últimos 30 anos de Congresso Nacional uma legislação tão dura no sentido de recuperar o instituto da pena de prisão no Brasil e acho que esse é o caminho para a gente combater a reincidência criminal e a impunidade no Brasil. Luana, desculpa, espera só um pouquinho, a gente está acabando. Só mais um pouquinho, deputado. Aí, só para tirar a dúvida, eu gostaria que o senhor falasse assim, desse um exemplo prático. O cara que é condenado a tantos anos vai ficar tantos anos na cadeia. Só me dá esse exemplo prático. E uma dúvida que eu fiquei. O projeto do Danilo Forte de equiparar terrorismo com o crime organizado, ele está enterrado? Não, eu aproveitei boa parte do que o deputado propunha, mas não é uma simples classificação se uma organização criminosa é ou não é terrorista. Eu estou pegando condutas típicas, elencando, criando novas condutas típicas dentro da lei antiterrorismo, que é o que a gente chama de equiparação por lesividade.
Tem um juiz de direito lá do estado do Espírito Santo, Carlos Lemos, que escreveu uma obra chamada Terrorismo à Brasileira. O que isso significa? Significa dizer que o membro de organização criminosa vai ser punido de maneira tão severa como se tivesse praticado um ato terrorista. Ou seja, pode responder por penas que variam no mínimo 20 anos, podendo chegar a 40 anos, e com as qualificadoras, se ele for líder, se ele for financiador e se o resultado ocasionado das várias condutas típicas acarretar a morte de uma vítima, nós estamos falando de aumento de pena de metade até 2/3. Então, 40 anos com mais 2/3, estamos falando de 60 anos de prisão. E se a gente colocar aí 70% da pena, aí tem que fazer conta. Nós estamos falando de mais de 50 anos de prisão, caso isso ultrapasse aí os 85%, coisa que no nosso ordenamento jurídico hoje é uma raridade, na verdade não tem previsão legal para acontecer uma punição e principalmente o cumprimento de pena em regime fechado de maneira tão incisiva, tão forte, e aí é o início de uma recuperação aí na guerra da segurança pública, por isso que a gente chamou de marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Para encerrar de verdade agora, Larissa Rodrigues. Secretário, qual a expectativa de plenário? Quanto que o senhor calcula de votos? Vai ser uma aprovação quase unânime? E já há conversas com o Senado, porque muitas vezes o texto é aprovado na Câmara, quando chega lá acaba ou sendo engavetado ou sendo muito modificado, né? Olha, isso é importante, porque eu conversei com alguns senadores, eu não vou mencionar os nomes, mas alguns senadores me apresentaram propostas excelentes que já foram incorporadas no primeiro substitutivo, que está no sistema, no segundo, que vai, como eu mencionei, provavelmente hoje, no final do dia, subir no sistema com atualizações e correções. Agora, essa questão do plenário é com o presidente da Câmara, com o presidente Hugo Mota. Eu acho que é difícil para um parlamentar se posicionar contra uma legislação tão moderna, que traga tantas inovações e, principalmente, nós estamos falando de organizações criminosas, nós estamos falando de indivíduos que promovem, de fato, terror e pânico, que levam terror e pânico na sociedade. Então, o plenário vai ser soberano aí para decidir sobre isso. Eu tenho certeza que a Câmara dos Deputados pode fazer, talvez, uma das maiores entregas para a população brasileira em termos de alteração e inovação em legislação no combate ao crime organizado no Brasil. Nós conversamos com o deputado federal Guilherme Derrite, relator do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. Deputado, muito obrigada por essa conversa esclarecedora. Quero agradecer também a Luana, sua assessora. Obrigada, deputado. Espero você também, o senhor aqui em Brasília também. Claro, um prazer estar com vocês e contem sempre conosco. E algumas dúvidas que venham a surgir, eu estou à disposição para esclarecer. Obrigada. Obrigada também a Pedro Venceslau e Larissa Rodrigues por participarem dessa entrevista.